Lages pode ter sua história mudada depois do presente que o Museu Thiago de Castro recebeu com a doação do acervo do historiador Walter Dax. São mais de 95 quilos de documentos, cheios de preciosidades que estavam guardadas desde sua morte no ano de 1964. O Dax ele faz o que a gente chama de dialética da história, né? Que é aquele contorno, aquela discussão, diálogo em torno de você contrapor algumas questões históricas para você chegar a um outro consenso. Então ele faz isso com grande maestria. Era uma falha que existia temporal em relação às datas desses documentos. Então isso casa exatamente deixando uma série documental completa, né, passível de ser pesquisada aí por várias gerações de historiadores, de pesquisadores, da verdadeira identidade do lagiano e do serrano como um todo, né, porque isso era uma região só. Apesar do termo ser Lages, nós tínhamos mais duas freguesias, que era Baguais e São João dos Campos Novos, hoje Campos Novos, né? Mas o termo continuava sendo Lages, então a obediência burocrática vinha a Lages. E curiosamente o Dax foi um dos únicos que escreveu em relação a Lages e que ele cita esse território de Baguais, tanto é que de 60 a 64 ele escreve para o Guia Serrano, 100 artigos, né? Desses 100 artigos ele faz um fascículo separado, só falando deste território, né, que fazia parte desse contexto, mas que foi pouco citado. E ele escreve e faz uma publicação em 1910, onde ele trata só de Lages e as suas origens da fundação até 1821, onde ele ressalta documentalmente as origens reais da fundação de Lages. Esse foi o maior ganho do ponto de vista da documentação histórica em todos os tempos para Lages. É um material que nos enriquece muito e nos dá um novo contexto, né, da história, da origem de Lages, né? Então, a partir do momento que a gente adquire, né, novos acervos assim, a nosso primeiro passo, né, fazer todo o tratamento, todo o cuidado necessário, fica assim com aquela curiosidade de descobrir, né, grandes riquezas históricas, como o Felipe falou, né, uma nova concepção de Lages. O professor Walter Dax, né, realmente um grande historiador, aí todas as pesquisas que ele fez, né, sobre a origem de Lages nos traz muita informação, muito bacana. E essa nossa vontade de aprender cada vez mais um conhecimento que é infinito. A cada dia nós aprendemos alguma coisa a mais. Ainda mais nossa cidade de Lages, a quarta cidade mais antiga do estado, né? Tem muita história para contar que vale a pena conferir e aprender. Segundo os relatos recebidos, Lages formou-se a partir de um desmembramento de Curitiba e não de São Paulo, como diz a versão atual dos fatos. Além disso, outros dados a respeito da história de Santa Catarina, a genealogia de personagens locais, entre outros, complementam os materiais já existentes e deixam a série documental do museu mais completa. E na genealogia paulistana, a gente encontra os troncos antigos de muita gente daqui de Lages e do Rio Grande, porque, na verdade, essa genealogia paulistana que está ali na coleção, que o Walter Dax, que eles doaram, traz desde os primeiros moradores de São Paulo, desde o tempo dos bandeirantes, que começaram a se misturar com os índios, né, a aumentar a família e ocupar territórios. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande, eles são todos, não há um que não seja aqui do Brasil, que não seja descendente desses grandes bandeirantes. E daí nessa coleção que veio para cá também, tem os registros antigos de Lages, tem os livros desde das primeiras atas de Lages, os primeiros moradores, os primeiros fazendeiros, tem as listas do que esses fazendeiros tinham, onde ele morava, a quantidade de animais, tem todos os detalhes. É um material muito valoroso mesmo, a gente está muito contente de ter recebido isso aí. E a gente vai fazer, com certeza, novas descobertas que vai enriquecer a história de Lages. Todo o processo começou com a família do Walter Dax, que fez um termo de doação para a Fundação Cultural de Lages, com a curadoria do Instituto Histórico Geográfico, né? Então, eles estão fazendo, aqui no museu, o pessoal que é administrado pela Fundação Cultural, eles estão fazendo agora todo o processo de análise de qual é o estado do material. E é importante frisar que, além da colaboração dos professores e historiadores, né, o professor Felipe, o professor Lenilson Maia e o professor Sérgio Lamartine,
existe um grande trabalho envolvendo voluntários, né, que são alunos de ensino médio de escolas públicas e privadas, né, que estão no contraturno escolar aqui, eles estão vindo prestar essa assistência para os professores. É importante ressaltar também que eles também estão aprendendo como é realizado esse processo de manuseio com documentos antigos. A comunidade pode ter certeza que a Fundação Cultural e Museu Histórico de Charles de Castro estão com um trabalho de excelência em cima desses documentos, porque é de muita responsabilidade. E destaca ainda mais o trabalho do Museu Histórico, né, porque é um museu que conta a história da região serrana através de objetos, mas o forte do Museu Histórico é a documentação, né, é o arquivo que tem aqui. Então, as pessoas que ainda não conhecem, né, o trabalho, elas podem visitar o museu para acompanhar o trabalho, né, para receber as orientações. Agora, nesse período de estudos de trabalho em cima do material do Walter Dach, que são 95 quilos, o trabalho para os pesquisadores a gente está dando um tempo ainda de 30 dias, né? Mas a partir que eles terminarem o processo aqui, já voltam as pesquisas e as pessoas podem trabalhar em cima do material. Após todas as etapas de preservação e higienização serem concluídas, o material será digitalizado e disponível para apreciação dos munícipes e todos os turistas que passarem pelo museu.